Estilo de vida anti-diabetes. Será que isso existe mesmo? Hoje nesse vídeo você vai aprender como algumas mudanças simples nos seus hábitos e na sua rotina de alimentação farão toda a diferença lá no seu futuro. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e tenho um convite para fazer a você, mulher que está aqui me assistindo. Se você quer emagrecer de forma saudável e permanente, melhorar sua autoestima e cuidar do seu corpo, clique no link da descrição e entre hoje para a minha plataforma de assinatura, o Potencialize Life. Lá você vai ter acesso à dieta, treino, conteúdos exclusivos, acompanhamento também, já que você tem acesso a todos os nossos especialistas e uma comunidade de apoio com mulheres que têm todas o mesmo objetivo. Lá você vai encontrar um grande ecossistema de alimentação, nutrição e estilo de vida saudável, tudo o que você precisa para a sua transformação. Te espero no Potencialize. E agora, voltando ao assunto do vídeo, um ponto que vocês precisam entender é como que funciona o metabolismo da glicose no nosso organismo. Quando consumimos um alimento rico em carboidrato, como por exemplo um pão ou um bolo, quando esse alimento for digerido no nosso corpo, essa glicose vai chegar, o carboidrato vai ser digerido, vai formar pequenas moléculas lá no nosso sangue, que vai ser a glicose. Quando essa glicose chegar na nossa corrente sanguínea, já manda uma sinalização automática para o nosso pâncreas produzir insulina. Porque quando o pâncreas olha lá de cima e vê aquela grande quantidade, lá de cima, aqui na minha ilustração, quando o pâncreas sinaliza que no sangue tem uma grande quantidade de glicose, ele pensa, opa, glicose não é para estar na corrente sanguínea, está alto demais. Glicose é para estar dentro da célula, para produzir energia. Quando isso acontece através dessa sinalização, ele produz uma grande quantidade de insulina para conseguir colocar essa glicose dentro da célula. Só que você precisa entender que quando esses níveis no seu sangue de glicose estão muito elevados, o seu pâncreas vai produzir uma grande quantidade de insulina para lidar com essa grande quantidade de glicose que está na sua corrente sanguínea. E o que estamos falando aqui não é somente sobre a quantidade de carboidrato, mas a velocidade com que esse carboidrato entra na sua corrente sanguínea. Se ele vai entrando aos poucos, o seu pâncreas vai produzindo insulina aos poucos. Só que se vai entrando uma grande quantidade e dá aquele pico de glicose, o seu pâncreas vai produzir muita insulina para lidar com aquela grande quantidade. É um mecanismo de defesa do seu organismo. Com isso, com o passar do tempo, fazendo todo esse mecanismo que eu ensinei aqui para vocês agora, por muito tempo, várias vezes ao dia, por anos, pode ser que o pâncreas comece a falhar, ele comece a ficar sobrecarregado, porque ele não foi criado para ser sobrecarregado dessa forma, para produzir essa grande quantidade de insulina nesse curto período de tempo. Não foi criado para isso. Então, com o tempo, ele vai falhando e então a pessoa vai começar a ter resistência à insulina, pré-diabetes e então chegar até ter diabetes. Então, a primeira coisa que você precisa pensar para você cuidar do seu organismo e evitar, ter um estilo de vida anti-diabetes, é você reduzir a absorção desse carboidrato na sua corrente sanguínea. Evitar esses picos na sua glicemia, deixar a sua glicemia sempre de uma forma muito mais estável. Ou seja, essa absorção do carboidrato de uma forma mais lenta, gradativa durante o dia. E aí você vai ter sempre os seus níveis de energia também mais estáveis do que aqueles picos e aquelas quedas. Aqueles picos e aquelas quedas que são péssimos para a sua saúde. Dessa forma, uma das coisas, vou citar aqui, tem várias, mas uma das principais coisas que faz com que desacelere essa absorção de carboidrato no nosso corpo é você consumir fibras e consumir proteínas e consumir boas gorduras sempre antes do carboidrato. Então, o simples hábito de você mudar a ordem com que você faz a sua refeição pode fazer toda a diferença para evitar esses picos de glicose na sua corrente sanguínea, que é o que nós não queremos. Então, a primeira dica é, quando você for consumir alguma refeição, sempre opte por uma refeição equilibrada. Nunca consuma carboidrato de forma isolada. Sempre consuma esse carboidrato com alguma outra roupagem, que é o que nós falamos. Ou seja, uma boa quantidade de fibra, uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de gordura.
Por exemplo, você vai consumir ali no seu café da manhã frutas. Frutas são excelentes, têm boas fontes de fibras também, mas elas também têm uma quantidade de carboidrato, então não seria interessante você consumi-las sozinhas no seu café da manhã. É muito mais interessante você, no seu café da manhã, consumir primeiro os ovos, pode ser ovos mexidos, e nesses ovos você colocar vegetais também, para aumentar a quantidade de fibra. Pode colocar um espinafre, um tomate, uma cenoura, uma cebola, pode colocar os temperos naturais que você gosta, porque as ervas, né, as especiarias e os antioxidantes também ajudam muito no metabolismo da glicose no nosso corpo, a evitar esses picos. Então, você pode utilizar esses ovos mexidos, colocar umas sementes também por cima, uma semente de abóbora, uma semente de gergelim, uma semente de girassol. As sementes, elas são boas fontes de gorduras e também de fibras. Você consumir esses ovos com as sementes antes das frutas fará toda a diferença no impacto glicêmico ali no seu café da manhã. Além disso, você estará fazendo um café da manhã rico em proteínas, rico em fibras, e isso vai garantir muito mais saciedade para você ao longo do dia. Então, essa já é uma excelente estratégia para você sempre consumir uma refeição completa. E outra grande estratégia é, como eu já falei para vocês também, mas agora eu vou dar o exemplo do almoço, é você consumir os alimentos na ordem certa. Como, por exemplo, no seu almoço, ao invés de você iniciar pelo arroz com feijão, você sempre vai iniciar o seu almoço pela salada, porque a melhor coisa para reduzir o impacto e a digestão do carboidrato no nosso corpo é você consumir fibras juntos, consumir vegetais, consumir ervas, consumir especiarias, consumir boas gorduras, consumir proteínas. E a ordem com que você consome esses alimentos na mesma refeição tem um impacto significativo na sua glicemia pós-prandial, ou seja, na sua glicemia após a refeição. Então, você iniciar ali, por exemplo, o seu almoço sempre com a salada, você pode colocar um azeite ali por cima, você pode colocar um óleo de chia, um óleo de abacate, um óleo de sua preferência. Pode temperar muito bem essa salada, pode colocar umas sementes por cima. Você já vai reduzir demais o impacto que o arroz com feijão, ou que a batata, ou que o macarrão até teria no seu corpo se ele fosse consumido sozinho. Consome a salada, depois vai para a proteína, depois você vai agregando ali o carboidrato junto da sua refeição. Pode ter certeza que até mesmo os seus níveis de saciedade após essa refeição, eles vão aumentar. Agora, um ponto também que é importante, né? Não adianta colocar um pouquinho de salada e colocar um tantão de carboidrato, porque aquela pequena quantidade de salada não vai dar conta de reduzir o impacto glicêmico de uma grande quantidade de carboidrato. Então, as quantidades importam sim. Não adianta consumir muito carboidrato e achar que só uma saladinha ali fará toda a diferença. Não fará. Você também tem que acabar reduzindo um pouco. Na verdade, não reduzindo, mas tendo um consumo inteligente e estratégico do carboidrato, né? Porque nós, na maioria dos casos aí, o brasileiro só consome carboidrato na rotina. É sempre um almoço, né? Uma lasanha, um macarrão, arroz com feijão, batata, ou então arroz, feijão, macarrão, um pouquinho só de frango, salada, quase nada, um negocinho assim de alface com tomate. No café da manhã também é sempre um bolo, é sempre um pão, é sempre um todinho. No lanche da tarde é mais bolo e às vezes é no jantar e pede um fast food. Esse é um estilo de vida que a pessoa pode estar caminhando sim para um quadro de diabetes no futuro, infelizmente. E pequenas coisas que você faz hoje, você pode evitar tantos problemas no seu futuro. Simplesmente você tendo uma consciência maior daquilo que você está colocando no seu prato. A maioria das pessoas, quando pega um exame totalmente descompensado, descontrolado, elas já vão pensar no remédio que elas precisam tomar. Já está tão natural isso que elas, eu tomo um remedinho aqui e tá tudo bem. Elas não pensam em mudar o estilo de vida. Isso sim vai fazer diferença na saúde delas. Quantas pessoas nós conhecemos que mesmo tomando medicamentos, elas ainda têm tantos problemas de saúde porque melhora uma coisa e piora outra. Eu não sou contra remédio, nada disso, tá? Me entendam aqui, por favor. Remédio é sim necessário em muitos casos. A pessoa precisa do uso de medicação,
mas o que eu estou falando é sobre você ter mais consciência de como a mudança de hábitos fará muito mais por você, pela sua saúde, pelo seu corpo, do que um medicamento. Isso é fato. Tanto que se um diabético for ao médico, ele não vai receitar somente o medicamento e falar para ele, pode comer tudo que você quiser, levar o estilo de vida que você quiser e tomar esse medicamento aqui que você vai ficar muito bem. Não é verdade. Mesmo com a medicação, a pessoa precisa mudar os hábitos dela. Então, por que nós não ficamos, mais conscientes e nos alertando, em relação a esse estilo de vida muito antes, para evitar esses quadros? E com essas pequenas mudanças de você mudar a ordem com que você se alimenta, reduzir o carboidrato, consumir fibras primeiro, consumir proteína, depois vir com carboidrato, tudo isso vai fazer muita diferença na sua saúde e até mesmo nos seus exames. Então, se você encontrou algum exame aí muito descompensado, faça esses pequenos ajustes que eu vou falar ainda, até o final do vídeo aqui. E volte também para você ver como é que mudou os seus exames. Não tem como, a mudança de hábitos, a nossa alimentação, o nosso combustível, muda sim, principalmente nossos exames. Muita gente com triglicerídeo alto, achando que a culpa é das gorduras. Na verdade, triglicerídeo alto está totalmente relacionado a um alto consumo de açúcar e carboidratos refinados. Por isso que eu sempre falo que o conhecimento é libertador para vocês. Quando vocês entendem o porquê de algumas coisas, isso faz toda a diferença, porque você começa até mesmo a olhar para aquilo que você está colocando no seu prato de uma forma muito diferente. Você tem mais consciência de que não é somente encher sua barriga. Eu vou chegar ali, vou beliscar qualquer coisa e vou encher minha barriga. Não! Aquilo que você está comendo está tendo impacto nos seus hormônios, no seu colesterol, no seu triglicerídeo, nos níveis de açúcar. Isso está afetando todo o seu corpo. Então, a alimentação é mais séria do que a gente imagina. E agora eu vou falar também sobre algumas ervas e especiarias que ajudarão você a sempre controlar, e manter aí a sua glicemia mais estável. Como, por exemplo, o chá verde, o chá de raiz de cúrcuma, o matcha, o chá de canela também é excelente para a gente poder manter a glicemia mais estável. As ervas e as especiarias como um todo, elas são ricas também em polifenóis, ricas em antioxidantes, em compostos que ajudam no nosso corpo até mesmo a melhorar o metabolismo da glicose, ajuda em pessoas também que têm resistência à insulina. Outra estratégia que vocês também podem utilizar é o vinagre de maçã orgânico antes das refeições. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo com mais detalhes sobre o vinagre de maçã. Ele reduz a absorção de carboidrato no nosso corpo, então mantenha os nossos níveis, de glicemia pós-comida muito mais estáveis, o que é importantíssimo. E um outro ponto muito importante é que quando eu falo sobre fibras, eu quero ressaltar a importância de vocês variar sempre, claro, a alimentação de vocês. Porque cada alimento ele vai ter uma quantidade de fibras insolúveis, fibras solúveis, e elas todas, funcionarão e ajudarão na saúde do nosso intestino e a reduzir também o impacto, do carboidrato na nossa corrente sanguínea. Então, as duas fibras são importantíssimas. Então, você consumir, por exemplo, uma abóbora cozida, uma abobrinha cozida, as folhas, elas já são fontes, maiores de fibras insolúveis. Você percebe ali, por exemplo, se a gente jogar uma água numa folha, ela vai passar reto ali. Então, é uma fibra mais insolúvel, é mais rica em celulose. Ela ajuda demais a dar mais volume para as nossas fezes. Agora, as fibras solúveis são aquelas que vão virando um gelzinho na água, como, por exemplo, a chia, o psyllium. Se você jogar um pouquinho de água neles e misturar, vai virando aquela gosma, aquele gel, Ficou uma fibra solúvel que ajuda também a dar mais saciedade, reduz o colesterol, ajuda também a reduzir o impacto, do carboidrato que você vai consumir. Então, você pode consumir esses alimentos sempre junto de um carboidrato ou antes também de uma refeição que você vai consumir carboidrato. É uma excelente estratégia. Então, quando você entende sobre tudo isso, você percebe que o segredo não é você parar de comer tudo que você gosta, mas é você saber usar as estratégias a seu favor, utilizar a alimentação a seu favor, para que ela não tenha o impacto e nos seus hormônios, na sua glicemia que você gostaria que estivesse tendo, mas que na verdade ela potencialize a saúde do seu corpo. E claro que não tem como, falarmos sobre um estilo de vida anti-diabetes se nós não falarmos sobre exercício físico. Não tem nada mais eficaz e mais indicado para uma pessoa sempre manter a sua glicemia controlada, a sua insulina controlada, do que fazer exercício físico. E eu estou falando sobre os dois tipos: musculação, aquele exercício físico mais resistido, de força, ou também aquele exercício mais aeróbico, uma escada, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta.
os dois tipos são fundamentais. Então, hoje, você fazer exercício todo dia, você controlar a sua glicemia, dormir bem, porque tem muita gente que está com resistência à insulina, principalmente porque não dorme bem. Então, por que janta tarde? Então, um simples hábito também para você já colocar na sua rotina é não jantar tarde. Jantar até no máximo 7 horas, 8 horas estourando ali e sempre uma coisa bem leve, para que durante a noite o seu corpo não esteja focado em digerir o alimento, mas em regular os seus hormônios. Então, o estilo de vida anti-diabetes, ele sempre pensa no, principalmente na refeição completa e principalmente também na ordem que você vai consumir aquele alimento. Pensa em ser uma pessoa sempre muito bem ativa, uma pessoa que faz exercício físico diariamente e uma pessoa que pensa na qualidade do sono. Esses 3 pilares aí são fundamentais. Se você fizer eles todo dia, direitinho, cuidar do seu corpo, pode ter certeza que o seu eu lá do futuro vai te agradecer muito. E se você quiser aprender mais sobre nutrição, alimentação e ter um protocolo completo para você, clique no link da descrição e entre hoje para o Potencialize. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para ficar por dentro dos outros conteúdos que eu vou lançar aqui também e enviar esse vídeo para alguma pessoa que você sabe que você pode ajudar com as informações que tem aqui. Nos encontramos no próximo vídeo.